Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é um dia muito legal porque nós vamos iniciar no Sintonizando Saúde um novo quadro em que através dele vocês vão poder aprender muitas coisas novas que eu às vezes tento devagarzinho ir passando para vocês, mas para mim é muito difícil, eu sou de falar assim muito mais, de uma maneira assim mais forte, e essa pessoa que vai falar para a gente agora, ela vai conseguir passar para vocês de uma forma mais light, e vocês vão conseguir assimilar muitas coisas que são fundamentais para a nossa evolução de uma forma mais lenta e mais sedimentada, né? Vão conseguir aprender realmente, compreender. E o nosso quadro se chama Criação de Realidade. E quem vai nos dar esse quadro para a gente é o Dr. Paulo Sá. Dr. Paulo Sá, ele tem 2 livros escritos e é uma pessoa com muito conhecimento, além de ser médico. Então, com certeza, vocês estão em boas mãos. Bem-vindo, Dr. Paulo. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre você, né? E falasse seu nome todo para quem quiser saber, falasse um pouquinho da sua formação, para as pessoas agora nesse início saberem, né, que além de estar em boas mãos, porque existe um conhecimento muito grande, né? Eu já vi várias coisas suas e sei que existe um conhecimento muito grande, mas também que existe um sustento burocrático por trás, que as pessoas, infelizmente, hoje, para começarem a dar ouvidos, dão um pouquinho de atenção a isso. Então, é bom que todo mundo saiba, né? Ok. Boa tarde, Madalena. Boa tarde, ouvintes. Muito grato pelo convite de estar aqui. E meu nome é Paulo Klingelhofer de Sá. Então, é uma coisa complicada de falar. Né? É um nome alemão, né? E em alemão é Klingelhofer, é uma coisa bem assim. Mas no final das contas não fala nem de um jeito nem de outro, né? É melhor me chamar de Paulo Sá, que tá tudo bem, fica mais tranquilo, né? E eu sou médico, sou formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso há mais de 30 anos. E eu enveredei no início da minha carreira pela clínica médica, fiz residência em clínica médica e tal. E depois eu fui fazendo outras coisas, porque eu sempre fui uma pessoa ávida em entender o mundo e não apenas um ramo do conhecimento. Então, fiz pós-graduação na área médica, fiz 5 pós-graduações, mas entre elas mestrado e tal. Mas eu fui caminhando e sendo provocado pela vida. Então, fiz um tempo de medicina de família, fiz pós-graduação em homeopatia, aquilo foi me levando para conhecer outras coisas. E, nesse mesmo tempo, já nessa idade, eu com 20 anos, 20 e pouquinhos, eu já me interessava por meditação, por esses temas mais, digamos assim, transcendentais, né? E aí eu fiz meu primeiro curso de meditação formal, assim, meu primeiro ensaio foi com o pessoal da Nanda Marga, quando até começou aqui aqui em Petrópolis. Aí me levaram lá, eu conheci lá o mestre, era o mestre Dada, se eu não me engano, e ele me iniciou na meditação, me orientou como é que era. Eu nunca mais retornei lá. Eu não senti familiaridade com o contexto daquilo que você teria que inserir, entregar tudo para o mestre, para o guru, essas coisas não era muito minha praia. E aí depois eu fui enveredando, explorando diferentes caminhos. Meditação transcendental, por exemplo, eu fiz durante um tempo, e depois eu fui caminhando mais para a meditação budista, que a meditação budista ela foi me dando outras vertentes de meditação. Eu falei, interessante, budismo tibetano, né? Eu tentei o lado zen, mas achei que não combinava comigo, e fui experimentando vários tipos de meditação distintas, mas não fiquei fechado em nenhuma crença específica. E aí, a partir daquilo, eu fui ampliando a minha compreensão das coisas, estudando diferentes filosofias, conversando com muita gente de diferentes
tendências, digamos assim, e aprendendo com elas, aprendendo tudo que elas falavam. E exercendo a minha profissão de médico, onde eu via o drama das pessoas. Eu via que o drama das pessoas não era só ligado àquela doença orgânica. Essa doença orgânica, ela tem uma expressão que é uma outra coisa que acontece na pessoa e está tendo efeito no organismo dela. Apesar delas não perceberem. Apesar delas não perceberem. Mas eu percebia. Eu senti e percebi, eu falei, gente, eu tenho que ajudar essas pessoas de um outro patamar, porque eu estou vendo que a causa está num outro lugar. E aí você só dá o remédio para aquela pessoa, a pessoa toma o remédio e daqui a pouco ela volta de novo com o mesmo problema, com aquilo. Eu falei, gente, não é possível, eu estou enxugando gelo, como o povo diz, né? Falei, isso sem querer interromper, o Lama Padma Santa usa um termo interessante, ele diz que se sentia um faxineiro. Porque limpava, né, a coisa, ficava tudo direitinho, daqui a pouco estava tudo sujo de novo, eu tinha que limpar tudo direitinho. Eu achei muito interessante essa colocação dele, porque é mais ou menos por aí mesmo, né? Não que o limpar não seja nobre, né? Porque quando eu estou limpando, eu estou aliviando o sofrimento da pessoa, isso é muito importante. Mas ela não completa. Eu só alivio de fato o sofrimento se eu der consciência a ela do que está acontecendo. E eu não dou, na verdade, a consciência, se eu ajudo ela a despertar para isso, né? Então, na verdade, eu fui mergulhando mais profundamente nisso e buscando soluções. Aí eu explorei de tudo possível imaginar. Eu já fui a tudo quanto é canto você puder imaginar para ver aquilo que as pessoas faziam, que diziam, que ajudavam as outras a enfrentar essa natureza de entendimento dos problemas que estava para além do físico. O corpo físico eu já sabia, eu era médico, mas eu queria ir além daquele lugar. Aí fui para tudo quanto é lugar, desde os lugares tradicionais, aí eu ia entender como é que a medicina tradicional chinesa pensava, ia ler sobre a Ayurveda, ia ver isso, ia ver aquilo, e pegava os livros de Deepak Chopra e lia, e o Fritjof Capra, e esses livros todos, e eu olhava aquilo tudo, eu falei, tá, mas tem alguma coisa que está além, que ainda não está ali. E essa inquietude dentro de mim fez com que eu transitasse em diversos mundos, que nem o Lama Padma Santa fala, né? Nós vivemos em bolhas, né? Cada um constrói sua bolha e temos afinidade de bolhas, né? Algumas bolhas entrelaçam com outras, mas são bolhas ilusórias que nós criamos de imaginar que a realidade tem uma determinada conformação e que aquela conformação está dada. Só que a maneira como eu me relaciono e como eu vejo essa realidade, ela é construída por mim e por todo o meu processo educacional, social, etc., dependendo daquilo que você entende dentro da vida ou para além dela. E aí, nesse sentido, eu comecei a explorar um pouco mais esse processo e fiz retiros mais longos, retiros prolongados de meditação muito profunda, com jejum e essas coisas, aonde nesse processo, durante muitos anos, eu comecei a atingir estados de consciência que a gente chama de estados de consciência diferenciados. Nesse estado de consciência diferenciado, que não significa andar por cima d'água, nem atravessar a parede, nem nada disso, não, é pura e simplesmente um estado diferente porque você está vendo as coisas de um outro ângulo, de um outro lugar. E que só dá para descrever esse lugar para alguém que foi nesse lugar. É difícil você descrever um lugar para quem nunca foi nele. A pessoa fica olhando para a tua cara e fala assim, ah, legal, bacana. E não dá para tirar foto desse lugar, porque esse lugar não tem foto. Stephen Hawking fala sobre isso, em nível das dimensões. É tolice você querer imaginar como seria a outra, se você nunca esteve lá. Exato, né? Então é difícil até falar dela, porque quando você fala, você reduz ela. Para que a pessoa desse lugar possa compreender, você pega aquele lugar que é desse tamanho e para falar você reduz desse tamanhinho. E aí a pessoa fala assim, ah, é só isso. Aí você fica agoniado, porque você sabe que não é só aquilo. E é o drama da realidade, né? Essa realidade que nós vivemos, essa realidade manifestada, ela nos traz esse estado de ser. E aí qual foi o clímax dessa história, né? Exercendo minha profissão, em dado momento, eu acabei até virando secretário de saúde aqui da cidade. Fiquei pouco tempo, porque essa minha vertente política, eu nunca fui político, mas sempre, obviamente, tem a minha ideologia, não política partidária, mas a minha ideologia de que nós temos que
nos desenvolver para sermos seres humanos melhores, para constituirmos uma sociedade melhor. Não importa qual é a direcionalidade da sua intencionalidade, porque eu já vi gente de esquerda fazer coisas maravilhosas e coisas terríveis, e gente de direita fazendo a mesma coisa, coisas maravilhosas e coisas terríveis. E quem se diz de centro, mais ainda. Então, no final das contas, eu saio dessa dualidade do conflito político e fui convidado, porque tenho domínio técnico da área de gestão de saúde, gestão de sistemas de saúde, para assumir a Secretaria de Saúde. Aí eu assumi, mas não aguentei, fiquei 6 meses, porque todas as soluções técnicas eram oferecidas, mas por influências políticas, e obviamente essas decisões técnicas vão afetar de alguma maneira segmentos políticos de poder. Aí o político vem, não, isso eu não quero, não, isso eu não quero. Eu falei, olha só, eu estou aqui porque tecnicamente eu conheço, tenho as soluções. Se vocês não querem usar as soluções, eu não tenho que estar aqui. Eu não quero fazer carreira, eu não quero ser prefeito, não quero ser nada, nem vereador eu quero ser. Então, não tem interesse meu aqui. Aí eu saí, durei 6 meses. Aí eu ainda durei um tempo, fui coordenador dos postos de saúde na cidade. Eu implantei, na época, mais de 30 equipes de saúde da família, na época, na cidade. Foi muita coisa. E aí o programa Saúde da Família que vocês conhecem hoje, boa parte dele foi implantado na época que eu estava à frente da coordenação, mas também esbarrando muito na questão política. E aí aquilo me desencantou um pouco. Eu falei, puxa vida, isso... E isso também não estava de acordo com a minha busca, que eu estava querendo ajudar as pessoas num outro âmbito. Queria ajudar as pessoas no ponto orgânico, no ponto da sua organização social e no ponto da transcendência. Aí eu dei um stop nisso, fui convidado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, onde eu trabalho até hoje, a lecionar, a ser professor da faculdade na parte do sistema de saúde, para orientar as pessoas sobre o sistema de saúde, como é que funciona e tal. E eu entrei na faculdade, tem perto de 20 anos atrás, e lá eu comecei a estabelecer uma outra reflexão. Eu puxei para a área ambiental, que é a área que eu gosto muito, e passei a constituir parte do currículo, a partir do meu comando, naquele âmbito, sobre a interferência do homem na questão ambiental. Como é que é essa relação do homem com o próprio ambiente, ele interno, e o ambiente externo? Então, comecei a trabalhar muito intensamente nisso, e criei um programa na faculdade em relação a isso. Tinha um colega que faleceu já, o professor João Miranda, que Deus o tenha, porque é uma pessoa espetacular, era biólogo, e eu trabalhava junto com ele nesse processo. E a gente trabalhava na ideia de que eu falava assim, João, a gente não pode se ater pura e simplesmente ao estudante de medicina somente, a concepção individual dele. A gente tem que afetar a sociedade. Por quê? Porque a gente está com uma crise civilizatória grave nesse momento. A gente nunca teve uma crise civilizatória dessa ordem. Não é extinção de um país, não é extinção de uma determinada cultura, não é uma extinção de um determinado canto do planeta, é extinção da humanidade. Então, é uma outra história. Isso é muito grave e tem muito a ver com a falta de desenvolvimento interno. A sociedade ficou totalmente voltada para o externo, porque a visão dela de realidade é que eu tenho que criar, utilizar, destruir. E a gente chegou no colapso que a gente está chegando nesse momento. Então, tudo isso é o meu material que me estabiliza para buscar mais e mais. Nessas minhas buscas, eu tive a inspiração de um livro, que aí foi o entendimento da realidade, aquela realidade que está dada, que pelos meios que a gente entende de causais, né, que a gente chama de causais, isso causa isso, então se eu interferir nisso, para de ter esse efeito. Isso é uma compreensão muito ingênua, porque as coisas não são assim só causa e efeito imediato, elas são sistêmicas, né? Uma causa explode em milhões de efeitos. Então, como é que eu vou controlando só o efeito, acertar a causa? Eu só peguei um efeito, tem milhões de efeitos, né?
E eu via que isso daí eu estava enxugando o gelo de novo. Eu falei, gente, esse modelo não está servindo. Então, eu não abandono, eu continuo. Então, por exemplo, na medicina lá, eu sou coordenador do curso de medicina hoje, há 5 anos que eu estou na frente da coordenação do curso. Fiz uma reforma curricular recentemente grande, né, tentando remodelar o processo de desenvolvimento do médico. Ao mesmo tempo, fui convidado pelo curso de psicologia que foi criado recentemente na faculdade para organizar um programa de educação ambiental para os estudantes do curso de medicina, de psicologia. E eu comando esse processo. Então, trabalho muito em cima do comportamento do ser humano, né? Então, como que a psicologia pode ajudar na mudança desse comportamento, de atitude, senão nós não temos futuro, ninguém. Seja classe rica, classe pobre, país que você viva, qualquer lugar. O efeito agora planetário sistêmico não sobra ninguém nessa escapatória. Então, todas essas frentes me fizeram olhar, falei, gente, essas frentes são várias frentes, tem muita gente trabalhando nisso, mas a gente não consegue ver o impacto. E eu consigo ver, olhar para as pessoas, provoco elas no âmbito do conhecimento, elas têm a informação, mas elas não mudam a atitude. Falei, gente, não dá, sem mudança de atitude, não tem informação. Em filosofia clínica, a gente costuma dizer, e eu já falei muitas vezes para vocês sobre isso, que a estrutura delas está de tal forma que, então, por exemplo, as pessoas às vezes fazem um curso, vão para o teu curso, fazem o teu curso, ficam deslumbradas e acham tudo que você falou maravilhoso. Durante uma semana, elas conseguem mudar as atitudes, mudam até o modo de pensar durante aquela semana, mas como elas não têm estrutura, as crenças e a bagagem que elas tinham em função até mesmo do nosso paradigma estão tão sedimentadas que aquilo começa a se diluir e em uma semana já está todo mundo, está tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Voltou tudo ao que era. E isso é uma dificuldade, inclusive, que você tem que tentar transcender, né? Que você deve fazer isso, já deve ter percebido isso. Não, eu enfrento isso direto. Então, como fazer com que as pessoas consigam ir mudando lentamente essa estrutura? Além daquele entusiasmo momentâneo do impacto inicial, né? Em que mudam, começam a fazer um monte de coisa, aí daqui a pouco aquilo vai morrendo. Tem que haver uma mudança interna e por mais que você se esforce, depende de cada um de nós. Né? Esse é um ponto importante, isso porque é fundamental. Por mais que você desenvolva cursos, por exemplo, eu agora estou lá com um curso na faculdade, um curso de extensão, voltado não só para a comunidade acadêmica, ou seja, professores, alunos, funcionários, mas também para pessoas de fora. Então, eu tenho uma riqueza de pessoas, são mais de 40 pessoas nessa turma, são 8 semanas de encontro, onde nós trabalhamos isso, né? O carro-chefe é a meditação. Meditação não ligada a uma crença religiosa. Meditação como ferramenta de mergulho interno, de aprofundamento em si mesmo. Então, não tem nenhuma vertente mística nesse processo. Não tenho nada contra, mas eu evito justamente para agregar toda e qualquer possibilidade de crença pode entrar, porque não tem nenhum confronto com as suas interpretações. Mas, sem dúvida alguma, que o ponto central você realmente quer mudar? Então, outro dia eu fiz isso, porque ele tem parte presencial e parte à distância, né? E aí eu cheguei para as pessoas e perguntei, vocês realmente querem mudar? Porque qual é a tua motivação para você gastar 2 horas do seu tempo semanal à noite para estar encontrando comigo? Qual o propósito seu para você estar aqui comigo? Você realmente quer mudar ou você quer dizer que quer mudar? Né? E aí essas provocações, elas são delicadas, porque quando você faz essa pergunta, as pessoas começam a se ajeitar na cadeira, ai meu Deus, nossa, me encostou na parede. Eu estou encostando na parede mesmo, né? Não estou e estou. Por quê? A vida te encosta na parede o tempo inteiro. Você faz suas opções, você acredita que o teu mundo é aquele. Você, desde que você nasceu, seus pais, familiares, rede social próxima, foi dizendo, isso é bom, isso não é bom. Faz para cá que a gente gosta, faz para cá, não faça porque a gente não gosta. Se você fizer para cá, nós vamos excluir você.
Você não será reconhecido, não será amado. Se vier para cá, será reconhecido e será amado. Então, tem uma linguagem que te condiciona a um comportamento, nem sempre adequado. Porque se você nasceu no berço de traficantes, eles vão te dizer, se fizer aqui, você vai ser amado, e aquilo é terrível. Mas como você quer ser amado, os mais próximos a você, se eles não te amam, como é que você, neném, criança pequena, vai entender o externo? Não, é quem está mais perto de mim é que vai me dar a influência maior. Então, nesse processo aí, o sistema educacional é fundamental nesse processo também, você vai estabelecendo uma rede de condicionamentos e de crenças. E eu não estou dizendo crença religiosa, são as crenças de que isso é uma cadeira, de que isso é um copo, são crenças conceituais. Se chegar para uma criança, um neném, ela vai pegar esse copo e vai jogar no chão. Ele não sabe que isso é um copo, ele vê o objeto e joga no chão. Pronto, para ele está resolvido. A água escorreu, para ele não é ruim, não é bom. Se aquilo, o tapete ficou molhado, vai mofar amanhã, o neném não está nem ali para aquilo, ele quer ver o copo cair. Mas quando eu começo a dizer, isso é um copo, você não pode jogar no chão porque quebra. Se a água, o suco cai, vai manchar o tapete. São vários conceitos que eu vou estruturando a partir de uma ação. Eu criei uma ação, é criação. Criei uma ação que gerou um resultado, criou-se uma estrutura física de consequências e uma estrutura de conceito do que eu imagino que aquilo é. E como é que isso agrega? Quem é que agrega, cola a emoção sentida naquele momento? O entusiasmo, a surpresa, a repreensão, o castigo, o medo, são os sentimentos que vão aglutinar essas informações e vão construir uma memória. Memória conceitual, memória de tudo. E aí, com isso, você olha a realidade e acredita. Claro que isso é uma parede. Alguém duvida que é uma parede? Para a capivara, aquilo não é parede. Para a capivara, aquilo é só alguma coisa que está na frente dela. Não existe conceito de parede para a capivara. Ela não fica lá anotando no caderno. Isso aqui é uma parede. E ela fica lá na frente, lá no Piabanha, anotando. Ela não faz isso, tá certo? A árvore não fica com galho assim, coçando o queixo, para saber se aquilo é um carro, um Ford Fiesta, ou aquilo é uma Ranger. Qualquer coisa, é uma coisa que está passando. Ela fala assim, que bicho esquisito esse. Toda hora tem um bicho esquisito que passa aqui na nossa frente. Ele não conceitua. Então, o mundo vegetal não conceitua, o mundo animal não conceitua, o mundo mineral também não conceitua. Mas eles guardam conhecimento. Isso a gente não consegue entender. Eles não têm cérebro. Como é que guardam conhecimento? O conhecimento não é guardado no cérebro. O cérebro é como o pessoal que tem a linguagem da informática, o cérebro é só uma memória RAM. A memória RAM, ela guarda aquilo temporário. Se não ficar no HD, aquilo... Então, o nosso cérebro é uma memória RAM. Ué, onde é que fica o nosso HD? Fica no nosso campo de energia. Nós temos um campo em torno da gente, porque a gente pulsa energia. Todos nós somos energia. Então, a gente pulsa essa energia que, de encontro com outras, vai criando um colapso de campo em torno da gente. E é nesse campo que ficam as nossas, digamos, memórias virtuais de energia. Então, esses eventos que acontecem, eles são eventos que entram numa memória quântica e ficam nesse campo em torno de nós. Quando eu preciso, eu acesso o meu HD, meu cérebro puxa aquela memória e eu uso. Mas a memória é temporária. Essa memória física, ela é temporária. Deixa eu só falar uma coisa. Para quem, muita gente eu sei que está entendendo com tranquilidade. Quem estiver tendo mais dificuldade, não fique preocupado, que nas próximas vezes ele vai falar sobre isso de novo, de umas formas diferentes e vai dar para entender. Quem quiser pode procurar um programa lá na página do Sintonizando Saúde lá atrás, em que eu falo sobre física quântica, nessa questão da energia, matéria, já vai dar uma ajuda. Mas eu acredito que, à medida que vocês forem, muitas pessoas não estão tendo esse problema, mas algumas estão. Então, à medida que for ouvindo isso, vai começar, é que nem com outras coisas que a gente fala, nem na yoga, o Luiz hoje está aqui presente, assistindo a gente, é que nem na yoga, quando o Luiz fala,
olha, vocês façam assim, mais assado, que uma hora vocês conseguem. Aqui é a mesma coisa. Uma hora vai dar um estalo, estou falando de experiência própria, muitas coisas que a gente não entende, a gente vai tendo paciência, vai com calma, vai ouvindo, deixando a mente tranquila, sem se ficar logo assim precipitado, né? E uma hora, ó, dá aquele estalo e você entende, né? Então é só ter calma e tranquilidade, porque isso vai ser dito outras vezes, e vocês com o tempo vão começar a perceber isso que o Paulo está falando, que é maravilhoso, e vocês vão começar a poder enxergar a própria vida até por uma outra perspectiva, que está nublada agora, mas que a cortina vai se abrir devagarzinho. Eu só queria deixar esse porém, Não, porque eu estou tá sentindo ótimo. que tem gente, né, agoniada. Mas é assim mesmo, não tem que mudar não, tem que ir por aí, porque é o que eu estou falando, uma hora dá o estalo e todo mundo vai conseguir entender com tranquilidade. Então, a gente usa para entendimento geral, quer dizer, a gente fala essa linguagem meio rápida, desse profusão de conceitos, né, que o mundo moderno e contemporâneo trouxe, mas existem os exemplos que a gente dá não são exemplos literais, ou seja, não é aqui exatamente aquilo, a gente usa como uma metáfora para a pessoa, entendi, um símbolo, né? Então é como se fossem bolinhas de sabão. Então, na verdade, quando eu estou experimentando alguma coisa no mundo real, é como se eu estivesse soprando uma bolinha de sabão. Naquele momento, eu estou construindo aquela bolinha. Então, ela vai construindo a partir da minha visão, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu toco, do que eu percebo, do que eu sinto, a emoção que eu senti, e a bolinha está crescendo, botando tudo aquilo ali dentro. Aí, quando a bolinha está pronta, sabe canudinho, que você faz a bolinha, aí você terminou de soprar, ela sai? Ela sai, só que ela não sai para o nada, para o céu e estoura, como acontece com a bolinha de sabão. Essa bolinha fica, ela sobe e fica em torno de você. Agora imagina, quando você pega aquela esponja, que você está lavando louça, que faz aquela espuma. Agora imagina que aquela espuma são infinitas bolhas, não é? Você olha, eu não sei quantas bolhas, já tentou contar aquelas bolhas? Não dá nem para contar, é muita bolha. E se você pegar aquela espuma e botar em torno de você, imagina você, está todo cheio de espuma em torno de você. São as infinitas bolinhas que você construiu ao longo da sua vida. Então você está dentro de uma espuma, uma grande espuma. E cada vez que você olha uma bolinha de sabão, ela não reflete. Ela reflete cores, ela reflete o espelho de... Até você vê a tua cara naquele espelho da bolha. Quem gosta de brincar de bolinha, criança... entende logo isso. O adulto que não brincou de bolinha vai lá e faz bolinha em casa, bota detergente, brinca com isso. Você vai ver que vai aparecer de repente a cadeira, espelhando a bolinha, essas coisas. Bom, você está dentro daquela espuma toda. Você acha que você dentro de uma espuma, você consegue ver o que está acontecendo lá fora com clareza? Você não vai conseguir, porque tem uma espuma na tua frente. E se aquela espuma, ela faz reflexos só do que aparece lá fora, porque você vê uma bolha curva, não é um espelho certinho, é uma bolha curva. Então, eu vou ver pequenas coisas, um pedaço da árvore, um pedaço disso, um pedaço daquilo. Várias bolhas em torno de você, você está vendo reflexos de várias coisas, mas não do jeito que elas são reflexos das coisas. Aí você olha, você tem certeza quando você olha pelo vidro, aquele reflexo do vidro, que aquilo é exatamente aquilo? Você fica assim, não, está cor diferente, está meio diferente, você não consegue ver exatamente a realidade, né? A mesma coisa nas bolinhas. Você não vai conseguir ver a realidade como ela aparece, porque você vai estar com esse conjunto de bolhas, que são suas ideias, tudo que você acredita, o pior de tudo, as suas certezas, que quando a gente tem certeza significa que a gente está disposto a não mudar, e a vida é mudança o tempo todo. Então, na medida que eu estabeleço que eu quero esse meu colchão de bolhas fixo em torno de mim, eu só vou ver a realidade de um determinado jeito. Eu não vou conseguir mudar a realidade, porque eu vou ver ela de forma muito estreita e não vou ver a realidade como ela verdadeiramente é. Eu vou ver a realidade segundo alguém me disse que ela era. Desde que eu nasci, alguém me disse que a realidade era assim, que assim que era o certo, que assim que era errado. Não que as pessoas estivessem erradas. Sua ancestralidade, seus pais,
seus avós, estavam certos dentro da visão que eles tinham, dentro do que eles eram capazes de ver, fizeram o melhor que estava disponível para eles fazerem. Fizeram o melhor. Então, a gente tem que agradecer que nós estamos aqui vivos, porque eles nos deram o direito à vida. Para começar, se criaram a gente bem ou mal, isso não importa. A gente está vivo por causa deles. Então, a gente é grato a essa oportunidade. A gente é grato porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Pô, às vezes, por mais ignorante que a pessoa fosse, ela estava com uma visão cega. Imagine a qualidade da espuma que estava em torno dela. A tua espuma pode ser brilhante, né? Toda bonitinha, branquinha, mas a espuma dele era marrom, era cinza. Era uma espuma que quase não via nem o reflexo da própria espuma. Então ele nem viu o que ele fazia direito. Ele bebia e te batia. Vamos frisar aqui que a pessoa não tem consciência disso. A pessoa não sabe, isso, ela não né? consegue Ela não nem sabe. perceber. Assim como você não percebe como é que está a sua espuma. Exatamente, porque você não está vendo ela. Exatamente. É uma espuma transparente que você não está vendo ela, mas ela está ali. Então, é isso que eu trato principalmente no processo de criação de realidade. Cada vez que eu faço uma ação, que eu faço qualquer coisa, eu criei alguma coisa no mundo, nesse mundo manifesto. Essa ação que eu fiz, ela vai gerar uma sequência de coisas que eu vejo e que eu não vejo. Quando eu faço isso, bebi esse copo d'água. Vocês viram, não é? Peguei o copo, entornei água, tem um nível de água aqui. Vocês viram que eu degluti a água, todo mundo viu isso. Mas vocês não viram que o ar se deslocou, vocês viram isso? Alguém reparou que o ar se movimentou? Você não vê o ar? Tá certo? Então, no ponto de vista da energia, além do ar, a energia se movimenta também. Que nem uma piscina, se jogou uma pedrinha, aquela energia vai longe. Ele vai parar na borda, porque tem borda na piscina. Mas no mar, você jogou, aquilo vai. E ela vai interagir com outras ondas, vai formar outros processos e tal. É assim, qualquer coisa que eu faço, eu crio. Qualquer ação que eu faço, eu crio alguma coisa. Por isso que é criação de realidade. Essa realidade criada, ela tem a ver com o que você acredita, com o que você sente e com os seus movimentos instintivos da vida. Se eu sinto fome, eu vou me levantar e vou preparar um alimento. Essa é a minha ação dentro do mundo real. Esse meu preparar alimento criou uma série de impactos. Sabe por quê? Porque eu fui, de repente, na minha horta, peguei uma cenoura. Então, eu peguei um ser vegetal que estava ali vivo, feliz da vida, recebendo solzinho, produzindo alimento para ele próprio, armazenando em cenoura. Aí eu peguei lá, muito obrigado, cenoura, mas agora você vai viver dentro de mim e não continuar como cenoura só aqui. Isso é a vida, é assim, não tem maldade nisso. Isso é a própria vida. Mas isso tem uma consequência, não tem? Porque aquele ser passou a fazer parte de mim, então eu modifiquei. Eu modifiquei aquele ambiente, modifiquei aquela estrutura. Agora imagina, eu cheguei no galinheiro, tinha um monte de galinhas. Eu peguei a galinha, matei a galinha para comer. Então eu alterei, aquele galinheiro tinha 20 galinhas, agora tem 19. Aquela galinha não é mais uma comunidade, não está mais na comunidade de galinhas, amigas dela, ela fofocava, ficava botando ovo. Acabou. Agora ela faz parte do meu corpo. Ela está dentro de mim, aquela galinha. Então, é uma consequência da minha ação. Eu criei uma situação diferente da que existia. Quando a galinha estava viva fora de mim, era uma situação. Agora que ela está dentro de mim, ela é uma outra situação. Imagina isso na tua vida inteira. Em tudo que você faz. No ar que você respira. Eu puxei o ar e soltei o ar. Esse ar não nasceu na árvore. A árvore participou da produção do ar, mas milhões de coisas ajudaram a produzir esse ar. Só que esse ar passou no pulmão da Madalena. Passou no pulmão de quem está fazendo o controle. Passou no pulmão do Luiz que está aqui assistindo. Passou no pulmão de todo mundo. Passou por os seres microscópicos que estão aqui participando disso. Ele passou por todos esses lugares e agora está dentro de mim.
E ao passar dentro de mim, ele sofreu uma mudança e eu joguei para o mundo, aonde a Madalena vai respirar, outras pessoas, outros seres vão respirar também. Você veja, só de eu respirar, eu estou impactando o mundo e a vida, estou impactando a realidade. Então, como será que eu vivo? Como será que eu olho para as minhas atitudes, para as minhas certezas, para as minhas ações? Não é a partir de um conjunto de regras de como eu devo me comportar. A gente fez e faz isso ao longo da humanidade. Aí você tem, desde as tábuas lá de Moisés, você tem um monte de gente que falou, melhor fazer isso, melhor não fazer aquilo, melhor fazer os mandamentos, 10 mandamentos, etc. E assim você vai. E as outras crenças com todas as suas outras versões, né? Isso funcionou? Eu acho que não. Ajudou a gente não acabar com o planeta muito antes do que poderia, mas não está funcionando. Nós estamos vendo que não está funcionando. Por quê? Porque o nosso propósito maior não é ser fiel a um conjunto de regras. Nosso propósito maior é amar as pessoas. Nosso propósito maior é amar o ambiente, amar tudo que foi criado, que não foi criado a partir da tua cabeça. Então você participa de uma criação. Você ama essa criação, você reconhece essa criação e você preserva essa criação. Você faz de tudo para que as pessoas possam amar umas às outras, os seres amarem uns aos outros, não só entre humanos, mas você amar a natureza, amar tudo. Você consegue ir para esse lugar, porque é esse o lugar que todas as religiões procuram alcançar quando dizem seu conjunto de regras. Só que muitas delas, as regras às vezes, ferem justamente esse ato de amor. Vai dizer o contrário dele. A coisa é muito mais do que a obediência às normas, é muito mais de gratidão pela existência. Muito mais do reconhecimento. Se só isso existisse, o amor brotaria. Porque é natural o amor existir. Só existe o universo e toda a criação porque foi um ato de amor, um amor incondicional. Então, se eu não deixo esse estado de amor, que é natural nosso, nós temos esse estado natural dentro de nós, somos espelho desse amor universal. Então, se a gente permite, ele se expressa. Se nós construímos a bolha de sabão em torno da gente, nossas certezas, crenças, e começamos a julgar todo mundo e tudo que acontece, que não está dentro do meu padrão de bolha, eu começo a gerar o conflito. Então, as guerras no mundo existem pelas guerras internas. As nossas guerras internas, nossos conflitos internos, é que provocam todas essas guerras. Um acha que o outro tem a religião errada, mata o outro. O outro acha que a versão econômica dele é melhor que a do outro, então eu mato o outro e domino o país do outro para dizer que todo mundo tem que ser do mesmo modelo econômico que o meu. Então, não adianta, isso daí não há solução dentro desse mundo onde as pessoas só enxergam isso. Não tem solução para isso. Você vai ter que olhar para um outro lugar que, embora seres maravilhosos que vieram ao planeta, que encarnaram aqui e trouxeram para nós mensagens maravilhosas, a gente pegou essas mensagens e arremessamos no cesto. Porque o que fizemos com essas mensagens não transformou a humanidade. Avançamos tecnologicamente, maravilhoso, tem o celular, tem um monte de coisa. Estamos aqui fazendo uma transmissão pela televisão, maravilhoso. Mas nos tornamos pessoas melhores, mais amáveis, mais cordiais, com menos conflito? Não é o que aparece. Por outro lado, não é uma questão de ver só o negativo. Existem milhares de pessoas trabalhando incessantemente pelo bem. Pessoas que estão pura e simplesmente motivadas a passar suas vidas dedicadas a melhorar a vida das pessoas. Então, qual era o meu drama como médico? Eu olhava para as pessoas adoecidas e via que mesmo fazendo a melhor ação médica que eu podia fazer, eu não conseguia tocar elas, aonde eu achava e percebia que elas precisavam ser tocadas. Então, eu tinha que ir além. Então, será que a nossa formação na saúde, por exemplo, ela está apropriada para essa dimensão? Eu digo a você, não está. E como coordenador de um curso, né, da FASE, eu sou coordenador da Faculdade de Medicina da FASE.
eu não consigo reverter de uma hora para outra as bolhas de todos os professores, organizadores e alunos que estão dentro da faculdade de medicina. Se você quer mudar essa conformação, se você quer trazer para o estudante, para que ele olhe para a vida de uma maneira diferente, ele chega para você e diz assim: não, eu quero que você me dê aula sobre anatomia, eu não quero que você fique me falando essas bobagens que não servem para nada. Então não é uma ação só do professor, isso é o que eu chamo de modelo mental. Essa grande espuma onde você está inserido é um modelo mental. Lembra que eu falei que a bolinha sobe? Esse modelo mental são todas essas bolhas reunidas. E aí, como você falou, a gente não resolve uma bolha dessas de uma hora para outra. É preciso você fazer um trabalho sistemático de reconhecimento dessa bolha, enxergar que tem uma bolha, milhões de bolhas, e aí, através da minha consciência, e não de uma ferramenta externa, de um comportamento simulado, mas de uma consciência, eu vou desfazendo. E uma coisa incrível, você pega a espuma, estoura uma bolha. Quando você estoura uma bolha daquela espuma, várias outras estouram também. Ela estoura em sequência. Então, não pense você que o trabalho é aquele de tijolo, só quando eu tiro um tijolo, só tiro um tijolo. Quando eu tiro um tijolo, uma bolinha daquela espuma, estouram várias bolhas, porque elas estão interconectadas. Estourar uma. Mas eu preciso pelo menos ver que eu tenho bolha, escolher uma bolha para estourar e começar a estourar. Vai abrir um buracão, aonde abre o quê? Esse buraco é vazio? Não, é consciência. Abre a sua consciência. Aí você começa com essa consciência ampliada, vou escolher outra bolha. E assim eu vou dissolvendo, bolha por bolha, desse véu que me impede de ver a vida e a realidade. Esse é um trabalho, gente, pelo que ele acabou de falar, e é exatamente assim, é um trabalho magnífico e dificílimo, né? Ele deve passar muitos problemas, muitas dificuldades até internas, porque você às vezes está tentando fazer um trabalho e as pessoas não querem receber aquilo. E isso, para a pessoa que está tentando, dá uma tristeza. Eu costumo dizer que é como se você estivesse olhando do alto e as pessoas caminhando para o abismo e você vê o que está lá na frente, mas elas não têm a menor ideia. O caminho está florido, está lindo, está maravilhoso, né? E isso, na pessoa que está percebendo o que está acontecendo, é uma situação muito difícil, eu acho, pelo menos. Esse é um enigma. É a missão, é o trabalho que a pessoa tem, mas eu digo que vale a pena começar a se questionar, porque muita gente faz como você falou, eu quero aquilo, aprender aquilo daquele jeito, e aí fica muito mais difícil, porque assim como você tem alunos que são assim, você também tem um monte de professor que também tem essa cabeça. E o trabalho vai crescendo em dificuldade, mas a pessoa tem que ter força suficiente, né? Eu vou dizer uma coisa assim. É um trabalho bonito que você faz, muito bonito. É uma, digamos difícil, assim, né? o primeiro passo que eu tenho, para mim, é não criar expectativa. Então eu não idealizo o resultado. O desapego é importante. Eu faço o melhor que eu posso, eu vou propagar isso da melhor maneira possível, mas eu não tenho controle, porque eu não sou Deus. Eu posso ser um espelho, um fragmento de Deus, mas eu não sou Deus. Eu não sou esse plano muito maior de energia, de onde tudo brotou, de onde tudo gerou e tal. Eu não sou eu não tenho essa onipotência. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso dentro daquilo que minha consciência, nesse momento, conseguiu despertar. Então, é esse meu propósito. Eu vou tentar fazer o melhor possível. E eu vou enfrentar as questões externas e os meus conflitos internos, porque eu não sou perfeito. Então, portanto, eu tenho minhas contradições, tem hora que eu acho que nada vai dar certo, quero abandonar tudo. Aí eu falo, não, peraí, não é possível, não. Minha consciência, trabalhão até agora, não. Pintei toda essa parede por causa da manchinha, eu vou largar a parede? Não, peraí, vamos voltar lá e vamos pintar a manchinha. Então, eu também passo por essa flutuação. Agora, o que é muito importante é o seguinte, eu não me isolei numa caverna para passar 50 anos meditando, para ver se eu acho um jeito de
ajudar a humanidade. Não que eu tenha nada contra isso, mas isso faz parecer que é impossível a humanidade mudar seu comportamento só se todo mundo for para a caverna. Acho que não vai caber, né? São 7 bilhões de habitantes, não tem 7 bilhões de caverna. Então, acho que caverna não vai ser a nossa solução. Então, o que eu acho importante? Eu sou pai de família, tenho minha mulher, estou casado há 30 anos, faço amanhã 28 anos de casamento, mas desde que eu beijei minha mulher pela primeira vez, eu falei, é essa pessoa que eu quero ficar. Então, estou há 30 anos com ela. Tenho 2 filhos maravilhosos. Trabalho diariamente muito, não é pouco, porque além de se coordenar um curso, eu ainda fico inventando essas maluquices, escrever livro, fazer palestra, fazer grupo de meditação, dar curso por fora, sábado, domingo, vou para retiro. Então, eu fico o tempo todo fazendo isso. Sou uma pessoa comum, trabalhador, ganho meu salário, quando o salário acaba, entro no cheque especial, fico com essas confusões de todo mundo. Então, não é uma pessoa, sabe, parece que assim, aí você bota uma pessoa que tem uma aura, que fica assim, a pessoa anda por cima d'água, fica inalcançável, né? Não, é alcançável, você consegue, dentro de uma vida atribulada, com horário pesado, cheio de obrigações e responsabilidades, você consegue, qualquer um consegue, porque o ponto, eu volto de novo, qual é o motivo que leva você a fazer isso? Se você tiver claro o motivo dentro de você, você vai fazer. Se não está claro, você vai dizer, não dá, porque na minha casa tem 15 pessoas morando num quarto. Então, como é que eu vou sentar e vou ter paz interna? Sai do quarto, vai para a praça, vai para um parque, vai para um lugar que você possa sentar. Não, eu só posso sentar se tiver silêncio absoluto, se não tiver nenhuma abelha, nenhum mosquito zunindo no meu ouvido, se eu tiver com todas as minhas contas pagas, se eu tiver... Não dá. Desiste, nem começa a meditar. Você vai estar bom de meditação quando você meditar dentro do Rock in Rio. Vamos botar lá o Black Sabbath tocando um rock daquele... pesado. E você está lá meditando. Não, isso só para grandes gurus e mestres. Houve uma época que isso era de fato. Hoje, a humanidade está com uma outra consciência. Apesar dessas maluquices todas que nós criamos no mundo, nós desenvolvemos muito a nossa consciência. É que a gente não percebeu a amplitude da consciência que nós já alcançamos nesse momento. Por isso que a gente consegue ver a vida bem diferente de quem estava há 2000 anos atrás. O que a gente não conseguiu fazer é romper o véu do deslumbre tecnológico. A tecnologia está a serviço de sermos pessoas melhores, a gente errou nesse caminho. Deveria estar, não está. Ela continua a estar, a minha concepção de tecnologia é o seguinte, o universo é que cria a tecnologia, não sou eu. Eu sou um instrumento do universo que inspiro aquilo que o universo é criativo. Sim, então, a ideia não foi minha, a ideia é do universo, por isso que eu sou contra a autoria. Eu acho que a autoria não está com nada. Você não foi Einstein que descobriu a relatividade. Einstein inspirou a relatividade, era um conhecimento disponível e que ele inspirou. Por quê? Porque ele reunia as condições adequadas para receber essa inspiração e traduzir e oferecer para as pessoas. Então, no final das contas, toda a tecnologia foi o próprio universo que inspirou. A gente, na hora de botar em prática que fez uma eu já falei atrapalhada. Né? Falando sobre isso, porque eu, por exemplo, eu tento usar a tecnologia, é o teu negócio, eu me coloquei mal. Não é que ela seja contra, mas nós estamos usando de uma maneira que nos faz mal em vez de fazer bem. Então, exato, eu procuro usar de uma maneira positiva. E mesmo quem tenta, eu sinto isso por mim mesmo, quem tenta usar de uma maneira produtiva, olha, vamos dizer, todo mundo fica abismado, todo mundo reclama, todo mundo acha que você tem obrigação, porque aquilo existe, de você usar daquela forma. E não é por aí. Né? A tecnologia tem que ser usada a meu favor. Né? E não eu estar a serviço dela. E é o que está acontecendo hoje. E as pessoas interpretam muito mal quando você se coloca e diz, por exemplo, quando eu digo eu não tenho WhatsApp. É considerado um absurdo. Eu concordo que muitas pessoas têm necessidade, a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Então, muitas pessoas têm necessidade do WhatsApp, então vão usar de uma forma construtiva.
Mas muita gente, aquilo já virou um vício. Não, Aquilo exatamente. vira um acréscimo de ansiedade, em vez de melhorar a ansiedade da pessoa, piora. Eu superei essas questões, por exemplo, porque eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, mas não uso quase nada. Então, assim, eu chego em casa, desligo o celular, atendo só na hora que eu quero. Você usa de uma maneira, mantendo a tua liberdade. Eu não sou escravo daquilo. Isso né? mesmo. Então, é como você falou, eu tenho a tecnologia, eu tenho à minha disposição o que eu quero, E é mas eu faço o que eu quero. É engraçado que quando você fala que não tem, todo mundo acha que você não consegue usar. Não sabe, não sabe. Entendeu? As pessoas não conseguem entender que alguém pode saber mexer, e eu sei mexer bem no computador, mas não quer. Eu não quero, eu sou livre para não querer. E eu vejo que as pessoas se assombram com isso, sabe? Elas se ofendem. Eu mandei um WhatsApp para você e não respondeu. Eu falei, eu não vou responder, eu vou responder a hora que eu quiser. Por que eu tenho que responder a hora que você quer? Isso são os egos que estão determinando, né? Os egos das pessoas, não, como você não me respondeu? Então a pessoa está inflada a bolha dela é colossal, né? É imensa, ocupa o espaço dela e mais de vários do lado. De lado. E as bombas vão se. Você falou isso quando falou, elas vão fazendo interseção uma na outra. Paulo, olha só, nós estamos terminando por hoje o nosso programa, né? Ótimo. Se você quiser falar mais alguma coisa pro pessoal, mas nós continuamos, mês que vem o Paulo vai estar aqui no nosso Criação de Realidade. Então, Paulo, se você quiser falar mais alguma coisa, para fechar o teu assunto por hoje, cada vez ele vai pegar um tema, vai pegar alguma coisa que vocês possam começar a mergulhar nesse universo, que na verdade é o nosso universo, né? Só que a gente não sabe transitar nele ainda muito bem, não é isso? É isso mesmo. E vocês vão aprender a transitar cada vez melhor nesse universo que já é o de todos nós, como eu falei, mas que vocês vão cada vez melhor aprender a transitar dentro dele. Então, se você puder encerrar o assunto, né? Que a gente está terminando por hoje. Ok, gente. Então, a pergunta que vocês vão fazer, ouvindo tudo isso que eu falei, falar, tá aí, o que eu faço com isso, né? Todo mundo faz essa pergunta. Me ensina alguma dica, alguma técnica, alguma coisa. Nos próximos encontros a gente pretende fazer uma orientação melhor. Mas eu te dou uma coisa rápida. De manhã, acordou, senta na cama, antes de levantar, respira. Observa a tua respiração. 3 minutos, só isso que eu estou te pedindo. 3 minutos. Quando terminar a tua respiração, você fala para si mesmo, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Ponto. E observa a realidade ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, até o nosso próximo encontro. É isso aí, gente, viu que maravilha? Eu queria falar dos 2 livros que o Paulo tem, né? Vamos botar a imagenzinha, Leonardo, por favor? Então, Criadores de Realidade e Colapso. Hoje a gente pode dizer que é através do AGBook, mas na próxima vez eu vou trazer uma imagenzinha do AGBook para quem quiser entrar lá, para poder adquirir através do AGBook. Quem quiser já entrar na internet e colocar lá, é um site onde vocês podem adquirir esses livros. E se alguém quiser entrar em contato com o Dr. Paulo Sá, tem a imagenzinha, é a terceira. Não, é a outra. Pode ser a outra. Não é a outra que você pediu? Foi essa mesmo? Essa mesmo. Paulo K. de Sá, 992531688. Ou quem preferir, pode escrever um e-mail para ele, paulokdesá@gmail.com. Quem tiver alguma dúvida, quiser que ele fale sobre um assunto específico, pode entrar em contato. Tiver interesse no curso de meditação, você falou que é aberto também? Isso. Então, pode entrar em contato com ele. Gente, eu agradeço muito e aprendi muita coisa nova, foi muito bom. Você colocou as coisas, vocês vão vendo, ele está colocando as coisas de uma forma clara, objetiva, com muito mais tranquilidade do que eu coloco, né? E, bom, com certeza nós vamos aprender muito no decorrer do Criação de Realidade. Bem, foi muito bom, né, nós estarmos aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.